Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor de Cristo. Muito bom dia e também bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja o São Domingos Gusmão. São Domingos, o fundador da Ordem de São Domingos, o Sr. Padre Pinheiro, que foi pároco aqui durante 27 anos, antes de mim, era dominicano. Começou a sua vida na Ordem de São Domingos. E, portanto, nós cantamos e lembramos, ao lembrar São Domingos, também lembramos o Sr. Padre Pinheiro, e todos os dominicanos, a quem tanto devemos, a sua missão de pregação, levar a palavra de Deus, que foi um trabalho extraordinário ao longo dos tempos. E damos graças, então, pela vida de São Domingos. E vamos lembrar, nesta Eucaristia, a Buim Tavares e Fernando Silva. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Venha, Senhor, em auxílio da vossa Igreja, São Domingos, ilustre pregador da verdade, para que sejamos sempre iluminados pela sua doutrina e protegidos pela sua intercessão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. No dia 5 do mês, no 5º ano do exílio do rei Jeconias, foi dirigida a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, no país dos caldeus, nas margens do rio Quebari. Ali pairou sobre ele a mão do Senhor. Eu vi aproximar-se um vento impetuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem com um clarão à volta de um fogo cintilante. No meio do fogo irradiava uma espécie de metal refulgente. No centro distinguia-se a imagem de 4 seres vivos que tinham aspecto humano. Quando caminhavam, eu ouvia o ruído das suas asas, semelhante ao marulhar das torrentes caudalosas, semelhante à voz do Omnipotente, como o fragor da tempestade, como o túmulo de um campo de batalha. Mas quando paravam, recolhiam as asas, ouvia-se uma voz por cima da abóbada que havia sobre as suas cabeças. Sobre a abóbada que havia por cima das suas cabeças estava uma espécie de pedra de safira em forma de trono, e sobre essa forma de trono uma figura semelhante a um ser humano, vi que irradiava com metal brilhante, tendo à volta uma espécie de auréola de fogo, desde o que parecia a cintura para cima e desde o que parecia a cintura para baixo. Vi uma espécie de fogo irradiando um clarão a toda a volta, como o arco-íris que aparece nas nuvens em dias de chuva. Assim era o esplendor que o cercava. Era a imagem da glória do Senhor, quando o vi cair de rosto por terra.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Senhor. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes e não deixastes que de mim se regozijassem os inimigos. Tirastes a minha alma da mansão dos mortos, vivificastes-me para não descer ao túmulo. Eu vos glorifico, Senhor, porque me salvastes. Eu vos glorifico, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando ainda Jesus e os discípulos na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, que hão de matá-lo, mas ele ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos ficaram profundamente consternados. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de dracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram-lhe: O vosso mestre não paga a dracma? Pedro respondeu-lhes: Paga sim. Quando chegou a casa, Jesus antecipou-se e disse-lhe: Simão, que te parece? De quem recebem os reis da terra impostos ou tributos? Dos filhos ou dos estranhos? E como ele respondesse que era dos estranhos, Jesus disse-lhe: Então os filhos estão isentos. Mas para não os escandalizarmos, vai ao mar e deita o anzol. Apanha o primeiro peixe que morder a isca, abre-lhe a boca e encontrarás um ester. Pega nele e paga-lhes os impostos por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje, tanto a primeira leitura como a segunda, desta semana, 19ª semana do tempo comum, são um pouco confusas, porque, no fundo, o que é que querem dizer tanto a primeira leitura como o Evangelho? Que Deus serve dos acontecimentos do mundo para nos falar e para conduzir os seus filhos na história da salvação. Tanto a primeira como o Evangelho, e o Evangelho mais, porque esta questão de pagar os impostos sempre foi uma grande questão. Ainda ontem há aí um senhor primeiro-ministro que foi no jato particular para nestes dias ali para os países da América Latina, e é um grande defensor do ambiente, poluição,
todas as leis no seu país estão, e agora um conflito aí com os agricultores, mas na América Latina, os espanhóis dizem, então, mas como é? Pronto, e os impostos, não podia ir num avião normal, porque há, não, um jato particular, mas o grande amor ao ambiente, e nós às vezes deixamos ir nestas conversas que, pronto, isto pode-se ver nas notícias, e sobretudo os espanhóis, que a gente, porque há uma contradição muito grande, e no Evangelho fala entre pagar os impostos estranhos e os filhos. E o que é que responde São Pedro a Jesus? Quem paga os impostos são os estranhos, os filhos estão isentos, aqueles próximos estão isentos, e sempre assim foi. E nestes dias, foi ontem que isso aconteceu, e eu vi muitos espanhóis, muita gente que fala espanhol, um bocado revoltados, porque sabem o que está a passar, o ambiente, depois vai-se em jato privado, um avião privado. E são estas contradições que nós, como pessoas que pensamos, que vêm do Evangelho de hoje, São Pedro respondeu, são os estranhos que pagam os impostos, porque nós não temos nada a ver temos proximidade. Hoje nós celebramos São Domingos. São Domingos é um grande fundador da Ordem de São Domingos, que é ele próprio, nasceu em Espanha, na velha Castela. Eu não sei se nós temos bem consciência, há por aí agora uma expressão que é o colonização, os colonos, nós fomos colonizados, nós éramos lusitanos, e vieram os romanos e colonizaram-nos, e há estes movimentos históricos. Por exemplo, é interessante que, se nós olharmos na Ibéria, Portugal e Espanha, as duas capitais, Lisboa e Madrid, estão no território dos lusitanos. No povo que era originário da Península Ibérica, e com os romanos, a quem nós devemos muito. A língua, a cultura, tudo. Nós hoje falamos latim, por isso é que somos os latinos da Europa, e depois na América Latina também são os latinos porque falam latim. A sua raiz é de latim. E, portanto, não é as conotações que depois deram sermos mais ricos ou mais pobres. Os latinos somos um pouco mais pobres, portanto, não há nenhum país que fale latim que seja muito rico, nem a Itália, nem a França, nem a França é um país mais ou menos, mas a Espanha e Portugal, e depois a América Latina, mas somos irmanados. E as duas capitais da Ibéria são no território lusitano. Depois há outros povos, o norte de Portugal, e foi por isso que os romanos, quando chegaram à Península Ibérica, fizeram uma capital, não era Madrid, era Mérida, perto de Badajoz, no sul de Portugal, que apanhava os lusitanos todos, e Braga, que apanhava os celtas, Braga. Mas pronto, isto é só para dizer que portanto, São Domingos era da Castela, do território dos lusitanos, nasceu no dia 24 de junho de 1170, e, portanto, um homem muito inteligente, muito voltado ao estudo e a preocupação com os pobres. Nós vemos, por exemplo, o que está a passar em Portugal, um ataque à igreja, e buscaram um caso, o bispo de Lisboa escondeu não sei o quê. Eles vão buscar aquele caso e generalizam. E os cristãos têm que ver o que é que eles querem com isto. E o que eles querem com isto é o domínio nas escolas, é tirar a autoridade aos pais, mas vem logo calar a igreja. Quando, por exemplo, em Portugal, desde o 25 de Abril, sempre que quiseram pôr qualquer coisa, atacaram a igreja. E agora estamos num período tremendo, porque aquele grupo que está a dominar,
aquele grupo que está a dominar, quer impor à sociedade, e por isso é que entraram em conflito com aquela família Monteiro, de Famalicão, em que não aceita que os filhos vão àquela disciplina, e portanto, e eles atribuem, porque eles serem muitos católicos, não sei o que mais, portanto atacam a igreja. E vão buscar aqueles casos todos, e é sobretudo Lisboa. Mas o que é que querem por trás? Por exemplo, as ordens religiosas, uma das coisas que nós devemos às ordens religiosas é um método. Ora para levantar, ora para rezar, ora para estudar, ora para trabalhar, horas, regras. Hoje o nosso sistema do nosso Ocidente é tirar as regras. O pai não pode dizer nada ao filho, o pai não pode dizer nada à menina, é a anarquia total. E o que é que se pretende com esta anarquia? Não é a anarquia. É depois, quando houver a anarquia, vir então uma autoridade dominar tudo e vós tendes que ir por este caminho, que é o que faz a China, que é o que faz o que fizeram na Rússia, é o que fizeram em Cuba. Portanto, primeiro cria-se a anarquia, e está-se a criar a anarquia, por exemplo, em Portugal, através da família. Nem os pais têm autoridade sobre os filhos. Aqui também está aí a anarquia, e nós vemos o que vai pelas ruas. Nunca Kingston teve isto, e jovens que a gente não sabe o que é que há de fazer, nem sabe como é que há de ler isto, mas que isto tem por detrás uma preparação, tem. E portanto, as ordens religiosas, uma das coisas que nos ensinaram foi o método. Eu não sei se eu tenho um grande apreço, consideração até pelo Brasil, porque o Brasil está muito radicalizado. Está por um lado aquelas tontarias todas, porque influências de fora, e por outro um conjunto de padres, de cristãos muito fiéis. Eu não estou a ver em Portugal, por exemplo, nas nossas aldeias, ninguém a confessar-se. Criámos eu só confesso-me a Deus. E isto começou-se a fazer, a meter na cabeça das pessoas. Eu confesso-me a Deus. Mas a confissão é um método de autodomínio. Eu, por exemplo, aqui estou a confessar brasileiros que se confessam todos os meses. E nós já não temos quase ninguém de Portugal, porque se confessam a Deus. E criámos isto. E é um método. O método das ordens religiosas. Nós precisamos de método. Quando eu, nos meus primeiros anos de padre, eu tinha no meu seminário, eu tive muitos anos nos seminários, tinha um padre quase com 100 anos, que uma vez me disse assim: ai do velho que dorme e ai do jovem que não dorme. E eu naquela altura não entendi, porque gostava de dormir. Era jovem. E agora entendo. Ai do velho que dorme muito e ai do jovem que não dorme. E nós vamos pela vida percebendo que temos que ter método. E método religioso. E, por exemplo, nós em Portugal, que éramos um povo católico, um povo de método, conseguiu-se partir de tudo. Eu confesso-me a Deus. Não te confessas nada, não mintas. Tu não te confessas nada nem a Deus. Não paras um minuto durante o dia para refletir. Tu não paras um minuto para rezar. E é isto que temos como cristãos ao celebrar São Domingos, não começar a pensar nestas verdades. Olhai que, agora vou dizer uma coisa muito polémica em Portugal, que é os nossos irmãos ciganos. É uma polémica. E todos nós temos famílias de ciganos amigos, gente extraordinária. Eu conheci um cigano na tropa que saía a correr à sexta-feira, porque tinha 7 irmãos, o pai tinha morrido e ele é que governava os irmãos. Um sentido de família extraordinário. Mas o que é que, antes do 25 de Abril, por exemplo, nós no interior, havia uma família de um cigano que era respeitado,
Quando havia um problema, chamava-se aquele senhor e tudo se serenava. O 25 de Abril veio pôr o regabof. Aqueles que são os piores, porque eles próprios, entre eles, têm grandes problemas. Há famílias extraordinárias. Eu tenho visto vídeos de Espanha, de famílias de ciganos extraordinárias, com um amor à família. Mas há uma margem que dá problemas. E os primeiros a quem dão problemas é a própria família dos ciganos, que eles, muito bem, querem continuar com as suas tradições, com os seus costumes, mas há uma franja que a política anarquizou, deu-lhes valor, e hoje não se pode, há lugares onde não se pode ir no autocarro, onde não se pode não entrar numa loja, e não são as famílias boas. E, portanto, o que é que se pretende? O que se pretende é este regabof, esta anarquia. Por exemplo, os nossos queridos irmãos de ciganos, que sabem do que eu estou a falar, sobretudo eu que sou do interior e conheci algumas famílias de gente de bem, gente que tinha ordem, que eram autoridades. Pois a política que agora vem fazer esta confusão toda, é que valorizou o piorio. E isto é aquilo que as ordens religiosas, nós temos que ter métodos, nós temos que ter critérios, nós temos que ter a todos os níveis. E os nossos queridos irmãos ciganos sabem disto. Muitos deles nem querem viver ao pé de certas da própria raça, porque não têm cultura, não querem ter, não têm métodos e não querem obedecer a ninguém, nem aos bons da sua. E nós já começamos a ter na nossa sociedade os jovens assim, completamente anarcas. Acho que eu ouvi dizer ontem, já há bastante tempo que não vou, há uma zona de Lisboa, o Príncipe Real, que é uma vergonha, uma autêntica vergonha. O que está, que as pessoas já nem passam por... Portanto, tanto querem dizer à sociedade que são especiais, que já vejo muita gente em Lisboa a evitar o Príncipe Real, por causa dos disparates que lá veem. Portanto, e é isso que a sociedade vai conduzir. É isso que nós, como cristãos, temos que pensar. Como cristãos, nestas transmissões que nós fazemos no YouTube, eu tenho vindo a verificar, ainda esta noite foram quase 500 pessoas que passaram pela nossa página. Eu não sei os motivos, mas sei e dou graças a Deus por isso. Porquê? Porque há gente que no silêncio da noite encontra um bocadinho para se encontrar consigo, para meditar, para refletir, para pensar, para rezar. Mesmo o nosso terço, eu estou a verificar que muita gente, depois de terminar o terço, voltam atrás e rezam o terço. E é isso mesmo, nós precisamos do método, de ter método. Ai da família que não der método aos seus filhos. Uma criança que se está a formar 12, 13 anos tem que ter hora para levantar, tem que ter hora para ir tomar o pequeno almoço com a família, tem que ter hora para estudar, tem que ter hora para critérios, tem que ter. E eu vejo isto em muita gente do Brasil, repito, vejo isto em muita gente, não é em todos, porque há lá também outro sector, mas vejo isto muito no Brasil. E vejo muito pouco em Portugal, sobretudo nas nossas aldeias e na província. Há muita gente das cidades grandes, o Porto, Lisboa, jovens que estão a ter método, estão a parar, já estão saturados desta confusão. Eu não sei, mas agora a próxima vez que for a Lisboa, a Portugal, vou passar no Príncipe Real, porque estou a receber notícias que portugueses têm vergonha de passar no Príncipe Real. E portanto, é por nós nascemos nas províncias, não sabemos onde é o Príncipe Real. Eu penso que o Príncipe Real está lá uma estátua do Fernando Pessoa,
tem um sítio muito bonito, portanto, junto ao café onde ele ia tomar o café, portanto, mas eu ouço notícias, nós cá no estrangeiro, que emigramos, e eu não vi nada ainda, não fui lá, por causa da pandemia, nós não temos deixado de... Mas ouve-se notícias, mas que é isto? A gente a evitar a passar por outras ruas, por não passar por ali por causa dos disparates, sobretudo de jovens, para não se incomodarem, para não terem que dizer qualquer coisa e criar. São Domingos, dá-nos, e todos os fundadores das Ordens Religiosas, dá-nos um grande sinal, método para rezar, método para, se nós nos começarmos a confessar, fazer um método, experimentemos um ano, façamos a experiência um ano e vemos como os nossos antepassados faziam, e punham um método, porque o que importa é um método pessoal, um método de oração, um método de conversão, um método de vida pessoal, incluindo todas as dimensões. Tu tens que ter método para comer. Há pessoas que chegam a uma certa idade e já não têm horas para comer, já não têm horas para tanto faz. Método. Uma família que não tiver método para sentar à mesa todos é uma família perdida. Nós sabemos disto. Ter método. E as ordens religiosas, digam o que quiserem, façam o que quiserem, na nossa sociedade o que precisa é de voltar ao método. Não é a regra do convento, não vamos fazer das nossas famílias mas pessoalmente cada um ter um método. Deixemos essa história, eu confesso-me a Deus, quando eu ouço essa expressão, porque nós estudamos psicologia, e a psicologia explica muito, sabe o que isso significa. Não é preciso dizer isso. É o teu método. O teu método é este, deixa de estar. Não precisas de o expor a ninguém. Deixa. Mas quem quiser, experimente, devagarinho. O terço, nós temos, e eu repito mais uma vez, muita gente, estou a verificar que reza, não sei se reza uma dezena, se reza 2 Ave Marias, mas vêm e voltam à nossa página. É uma questão de método, é uma questão de critérios, e precisamos desses critérios, que era isso que a família, não é este regabofe. Eu lembro-me de vestir uma mini saia, vou de mini saia para a rua. Eu lembro-me de pôr uns lábios vermelhos, vou para a rua. Eu lembro-me disto. O que é isto? O que é que, por exemplo, que autoridade tem o pai? O que é que estes jovens ouvem da sua família? Quantas vezes é que um jovem que se apresenta assim na sociedade almoça com a família? Quantas vezes? Quantas vezes é que esses jovens se sentam à mesa com os pais? Isto para não falar do resto. Quantas famílias têm a coragem de levantar os olhos ao céu e agradecer? Quantas famílias? E é uma questão de método. Deixemos-nos de confusões. E é por isso, repito mais uma vez, eu estou a ver nas grandes cidades de Lisboa e Porto muitos jovens, alguns jovens, muitos, alguns, a terem esta consciência, e eu posso apresentar os nomes deles, mas também vejo nas nossas aldeias, nas nossas vilas, uma necessidade para sermos modernos, atuais e sem regras absolutamente nenhumas. Sem regras absolutamente nenhumas. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Seja louvado a sua Mãe Maria Santíssima. Irmãs e irmãos, ao celebrar a memória de São Domingos, nosso irmão na fé e no batismo, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, dizendo: Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos.
fonte de toda a santidade, ouvi-nos pelas igrejas do mundo inteiro, para que, vivendo atentas à voz do Espírito, sejam santas em todos os seus filhos. Oremos. Deus, fonte de toda a santidade, ouvi-nos por todos nós, chamados à santidade, para que, a exemplo de São Domingos, amemos a verdade e a pobreza de coração. Oremos. Deus de toda a santidade, ouvi-nos. Pelas nossas comunidades paroquiais, para que os seus membros se dediquem ao apostolado e se entreguem à oração. Oremos. Deus de fonte de santidade, ouvi-nos. Por todos os membros da família dominicana, para que não se poupem a esforços como São Domingos e permaneçam alegres e felizes como ele. Oremos. Deus de fonte de santidade, ouvi-nos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que nos sintamos cheios de compaixão diante das aflições do nosso próximo. Oremos. Deus de fonte de toda a santidade, ouvi-nos. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor de suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos. Atendei, Senhor, as preces que vos apresentamos por intercessão de São Domingos e pelo poder deste sacrifício, fortalecei os defensores da fé com os auxílios da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Aceitai benignamente, Senhor, os dons que vós mesmo concedeste à vossa Igreja. Transformai-os com o vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as premissas do Espírito, pelo qual ressuscitaste dos Cristo dentre os mortos, vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito venha em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia: Abuim Tavares, Fernando Silva, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e serei salvo.
escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é Oremos. Senhor, que nos alimentais com o pão do céu, fazei que a Igreja dedicada ao vosso serviço receba a força deste sacramento e seja ajudada pela intercessão de São Domingos, que a fez florescer com a sua pregação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos bom dia e ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estende teus braços a